bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária AVR. E esses são seus apresentadores. Eu sou a Kátia. Eu sou a Giovana. Eu sou a Thalita. E eu sou a Micaela. E hoje a gente está aqui mais uma vez na Unesp, só que dessa vez a gente vai visitar o projeto Melibius, que é muito importante para ecossistemas e para os córregos também. E aqui a gente está com nossos apresentadores. Eu gostaria de saber um pouco de vocês, o nome de vocês e como vocês cuidam aqui. Eu sou o Eduardo. Sou a Ana Luísa. Como a gente cuida? Bom, aqui a gente tem o meliponário que a gente vai apresentar para vocês. A gente tem algumas caixas de abelhas sem ferrão. A gente tem 4 bicotes aqui no meliponário. E a gente faz a manutenção dessas caixas, então a gente cuida delas, faz o acompanhamento, principalmente durante as épocas de maior dificuldade. A gente também faz a captura de novos enxames para poder levar para alguns lugares. A gente também trabalha aqui com a manutenção do viveiro, aqui do espaço onde fica o meliponário. Então, com o plantio de algumas plantas que são mais adequadas para as abelhas. Enfim, bastante coisa assim, é meio difícil falar tudo. E assim, vocês moram aqui em São José do Rio Preto ou não? Eu sim. Eu não sou originário daqui, eu sou de Andeara, na verdade, que não é muito longe. Eu mudei pra cá por conta da faculdade. Então eu fico assim meio que entre aqui em Rio Preto e a minha cidade. Sim, e o porquê do interesse de vocês nas abelhas? Qual é a parte do curso de vocês que trabalha nessa parte? Então, acho que o meu interesse veio porque eu não conhecia muito sobre as abelhas sem ferrão antes de conhecer esse projeto de extensão. Então, em algum momento eu vi alguma divulgação desse projeto quando eu entrei aqui na faculdade, resolvi participar. E aí fui conhecendo mais sobre as abelhas sem ferrão e me interessa principalmente porque são animais que têm um papel ecológico muito importante. E são animais muito interessantes também de se estudar, porque são animais que possuem um hábito de vida diferente, que elas vivem em colônias, tem uma estratégia de vida, né, que é bem interessante. Todas as engenharia do ninho que elas fazem, a produção do mel, acho que isso é bem interessante. Eu conheci o projeto até antes de entrar na faculdade, pelo Instagram. Aí eu comecei a acompanhar, aí quando eu passei eu sabia que eu queria entrar aqui, né? Principalmente pela importância ecológica também, que é muito importante e às vezes não dá o devido valor para as abelhas. Hoje vai ser também um dia muito especial, porque além da gente visitar o projeto Melibius, a gente vai entregar mais um ano de parceria com o projeto, que eles também vão ensinar a gente a cuidar das caixas de abelha que foram colocadas na escola e no córrego. Aqui, ó, mais um ano. Obrigado. Sempre um prazer estar junto com vocês. E para a gente começar, eu gostaria de saber também a importância das abelhas no ecossistema e também das flores e suas importâncias com as abelhas também. Bom, as flores elas vão ter uma relação direta com as abelhas. Então elas são uma estrutura que está presente em um grupo de plantas, esse é o grupo que a gente chama de angiospermas. E as flores elas são a estrutura de reprodução dessas plantas. As flores, como todo mundo sabe, elas são coloridas, possuem formatos diferentes, possuem aromas. Essas foram estratégias das plantas para atrair animais polinizadores. E as abelhas são um desses animais. Então elas vão possuir uma relação direta, porque as abelhas elas vão se alimentar exclusivamente do pólen e do néctar das flores. Nisso, elas vão fazer o que a gente chama de polinização. Então, para uma planta se reproduzir, ela precisa que o seu gameta masculino chegue a um gameta feminino de outra planta. Como que elas realizam isso? Com as plantas é muito difícil, porque elas não se movem, elas são estáticas. Então, elas são dependentes dos polinizadores para estar fazendo esse serviço.
E aí que vem o papel ecológico das abelhas. Então, nos ecossistemas, as abelhas elas vão ser grandes polinizadores. Algumas, inclusive, existem relações específicas em que somente uma espécie vai polinizar uma planta específica. Então, nos ecossistemas, as plantas só vão conseguir se reproduzir na presença de polinizadores. Então, se, por exemplo, uma floresta não possui abelhas, essas plantas elas não vão conseguir se reproduzir, você não vai ter o surgimento de novos indivíduos, e uma hora essa floresta chegaria ao fim. E qual seria a relação entre elas e os seres humanos? Entre as abelhas e os seres humanos? Bom, muitas vezes, quando as pessoas pensam nas abelhas, né, a primeira coisa que elas pensam é na produção do mel. Só que, na verdade, a gente precisa enxergar como o principal serviço prestado pelas abelhas, para nós humanos, é a polinização, né? Porque, além do que eu já mencionei, das abelhas garantirem a reprodução das plantas, elas também vão ser muito importantes para a produção de alimentos. Então, a maioria dos vegetais que a gente come, muitas vezes são frutos de plantas. Então, as frutas, os legumes, e esses frutos eles só se desenvolvem depois da polinização. Então, sem as abelhas, muitos dos alimentos que a gente cultiva não poderiam ser produzidos. Tem também um detalhe, assim, a polinização pode ocorrer por vários outros agentes, pode ocorrer por vento, por outros insetos, mas quando ela acontece por abelhas, ela é muito mais efetiva, assim, tem estudos que mostram que os frutos se desenvolvem mais quando ela é feita por abelhas, então as abelhas, assim, ferrão, principalmente por serem nativas, têm uma importância essencial na polinização e na produção de alimentos. E assim, eu queria perguntar também como as colmeias funcionam e de que material elas são feitas. Bom, no caso das abelhas sem ferrão, que a gente trabalha aqui, as colmeias, elas vão ter a principal característica de ser construídas dentro de cavidades pré-existentes. Então, diferente da abelha Europa, que as pessoas mais conhecem, né, que constrói aquela colmeia geralmente pendurada nas árvores, as abelhas sem ferrão vão aproveitar de cavidades. Então, buracos nos troncos de árvores, até mesmo no ambiente urbano, como buracos em paredes e tudo mais, é muito comum da abelha jataí, por exemplo, polinizar. Elas vão, então, ocupar essa cavidade e aí elas vão utilizar de alguns recursos para construir estruturas internas. Então, o material mais usado por elas é a própria cera, que elas mesmas produzem, e também elas vão utilizar de resinas vegetais. Então elas coletam essas resinas das plantas, misturam com a cera e produzem o que a gente chama de própolis. Uma mistura desses dois ingredientes que elas vão usar para revestir a cavidade interna. Elas vão construir algumas estruturas também. Então elas vão fazer um túnel de entrada, que a gente pode observar nas caixas. Elas vão também construir os potes de alimento, usando esse material. Os favos de cria também, utilizando essa mistura. E inclusive, por esses potes de alimento serem feitos dessa mistura de cera com resinas vegetais, o mel das abelhas sem ferrão possuem propriedades diferentes. Então, as resinas que são utilizadas na construção dos potes, elas vão passar seus aromas e suas propriedades para o mel. Então, cada abelha vai ter um mel diferente, cada espécie de abelha, e que vai ser influenciado pelo tipo de planta em que essa abelha busca a resina. Algumas espécies também, elas vão utilizar o que a gente chama de geoprópolis. Então, elas vão incorporar no própolis, além da cera e da resina vegetal, elas também utilizam barro para fazer a entrada e para fazer estruturas dentro do ninho, para fazer o revestimento. Esse material ele vai ser muito importante, principalmente por causa das resinas vegetais, que naturalmente possuem algumas propriedades antifúngicas e antibacterianas.
Então, quando elas revestem o ninho utilizando essas resinas, elas também estão protegendo o ninho contra esses tipos de micro-organismos. Eu também. E assim, eu também queria perguntar quais são as tarefas de cada abelha e se a alimentação da abelha rainha é diferente das demais abelhas. Bom, aqui no caso das abelhas sem ferrão, elas vão ser divididas em 3 castas, digamos assim. Então nós temos as abelhas operárias, nós temos as abelhas rainhas e nós temos os zangões. Começando pelas abelhas operárias, elas vão fazer praticamente todo o trabalho de manutenção e obtenção de alimento da colmeia. E elas vão possuir diferentes tarefas ao longo da vida. Então, quando elas nascem, elas não saem direto para fora. Então, elas começam cuidando das atividades dentro da colmeia. Então, elas vão trabalhar na construção na construção das estruturas da colmeia. Elas vão trabalhar na produção do alimento. Elas vão auxiliar a rainha também. Somente quando elas estão nas fases mais avançadas da vida que elas vão passar a sair para buscar alimento, né? A gente chama isso de forragear. Então só essas abelhas que a gente está vendo aqui, as que estão saindo, são as abelhas mais velhas. Elas vão cumprir o papel de guardas também. Então aqui na entrada, por exemplo, se a gente observar que tem algumas abelhinhas que ficam aqui, essas são as guardas. Elas ficam em volta da entrada e também lá dentro, uma espécie de túnel que elas constroem, para evitar que qualquer intruso entre ali dentro. Nós vamos ter as rainhas, que elas vão ter papel exclusivamente de reprodução. Então a rainha, ela ainda na sua juventude, ela vai sair da colmeia para se encontrar com outros machos e se reproduzir. Depois da reprodução, ela volta para dentro da colmeia e lá ela vai botar os ovos ao longo de toda a vida dela. E esse vai ser o único papel que ela cumpre, que é de botar os ovos. E nós temos os zangões, que são as abelhas macho, e a única função deles é também reprodução. Eles vão viver dentro da colmeia sem cumprir nenhuma função durante parte da vida, até que eles alcancem a maturidade para poder sair e buscar por uma rainha parceira. Da alimentação da abelha rainha, nas abelhas sem ferrão, ela já nasce rainha, vamos dizer assim, né? É pela genética dela. Em outras abelhas, que é o mais conhecido, é pela alimentação. A abelha rainha, a célula de cria, né, que vai vir a desenvolver a abelha rainha, ela vai receber um outro tipo de alimento. Nesse caso não, ela já nasce rainha. Olha, informação que eu não sabia. É diferente da Apis mellifera, né, que é a abelha mais conhecida. Às vezes que vai diversificar, por exemplo, ela pode receber mais alimento, tudo mais, mas ele não muda na composição. E aí já tem alguns estudos dizendo que em algumas espécies pode ser uma predisposição genética que vai tornar aquela abelha uma rainha. Há uma compreensão das pessoas sobre as abelhas no ecossistema? Eu acredito que essa compreensão ainda tem que melhorar muito, né? Poucas pessoas de fato conhecem a importância das abelhas. Muitas pessoas pensam somente na produção de mel, né? Não conhecem os outros serviços que elas prestam. E aí a gente tenta trabalhar para melhorar isso, divulgando conhecimento sobre as abelhas, para tentar mudar um pouco a percepção da população sobre isso. Nas atividades que a gente faz, né, com a comunidade externa, a gente, por exemplo, foi no zoológico zoobotânico, né, já vê que tem pessoas já interessadas, assim, elas têm muita curiosidade sobre as abelhas nativas. Acho que tem esse interesse, mas falta um pouco a divulgação de informação, e aí a gente tenta suprir isso, né, tentar divulgar bem a função delas, como cuidar. Entendo. E de que maneira vocês cumprem o papel social no ambiente educativo com a comunidade? Acho que seria esses eventos que a gente faz. A gente faz palestras em escolas, porque tem essa
Acho importante de também ensinar os mais novos para eles depois em casa passarem para os adultos esse conhecimento. Também a gente vai em espaços públicos para ensinar para a população que está passando. Então a gente já foi em praças, no zoo botânico, e aí a população que estiver interessada faz as perguntas e a gente divulga também. E na Escola Alzira Vale Hollenberg, né? Crianças, nós estamos aqui para aprender e divulgar também. Existe uma política de preservação sobre as abelhas? Olha, eu conheço muito pouco sobre isso hoje em dia. Acredito que ainda não existem grandes esforços nesse sentido. Pode melhorar muito. Como, por exemplo, a própria parte do manejo, como eu falei para vocês, tem que ser legalizado, tem que ser tudo registrado, deve existir a emissão dos certificados na questão das abelhas. Porém, isso não é muito fiscalizado também. Então, assim, qualquer um pode entrar, fazer seu registro, isso não é verificado, não é controlado. Então, por exemplo, muita gente cria essas abelhas sem ter o registro. Muitas pessoas acabam criando abelhas fora da sua área natural de ocorrência. Então, uma pessoa que compra uma abelha que na verdade é nativa da Amazônia, não ocorre nessa região e traz para cá, e pode acabar virando problema, porque pode se tornar uma espécie invasora. A gente também tem algumas ameaças que as abelhas enfrentam, ameaças ambientais assim, que não só as abelhas enfrentam, né? Então são animais que são muito vulneráveis a agrotóxicos, são animais que são muito vulneráveis ao desmatamento, às queimadas. Então eu diria que assim, nessa parte de legislação ainda há muito a se fazer. E como devia ser caminhada uma política de preservação das abelhas? Bom, a proteção às abelhas, né, a gente tem que ver, na verdade, a conservação como um todo. Então não se preserva só as abelhas, né? Você tem que proteger, você tem que preservar as nossas matas, as nossas florestas, os nossos ecossistemas, porque, como eu falei, as abelhas sem ferrão, elas vão construir os seus ninhos dentro de árvores. Então, você preservando as árvores, você está preservando as abelhas. Então, além disso, né, talvez uma fiscalização melhor, uma legislação melhor sobre o manejo também, para garantir que as leis e a forma correta estão sendo cumpridas. Muita gente em volta, elas ficaram meio estressadas, começaram a brigar uma com a outra. Gente, elas continuaram brigando, elas se grudaram mesmo e não tá soltando. É lei da natureza, né? Uhum. Aí como o Eduardo falou, né, Eduardo, o que aconteceu? Que vieram caixas novas aqui? Então, a gente tinha duas caixas que estavam em outro local, só que uma árvore que tinha uma caixa caiu por causa de uma tempestade, então a gente trouxe de volta pra cá, e outra que estava quase caindo também, e aí ficou meio apertado aqui o espaço. Em geral, tem que buscar deixar um espaço entre elas. Aqui tá um pouquinho apertado, os dividendos estão um pouquinho mais distantes, para evitar que uma abelha entre na caixa da outra, que elas não toleram invasoras. São espécies diferentes. Qual que são as duas espécies aqui que estão brigando? Aqui a gente tem a iraí, aqui a jataí, essas aqui são mirins, jataí ali também. O que a gente mais tem é a jataí. E as jataí são bem conhecidas assim por brigarem entre si, inclusive, elas tentam invadir, comer de outras. Entendi. Tanto é que foi a jataí que foi até a casa Isso. da outra. Pode ter sido um engano, né? Ela confundiu, a gente tá aqui na frente atrapalhando um pouquinho a entrada. Às vezes ela confundiu a entrada e entrou na caixa errada. Aqui é a jataí. Isso. E essa é a iraí. iraí. A jataí veio até o caninho, a colmeia da iraí. E aí algumas brigaram aqui.
Umas conseguiram se soltar aqui, as meninas deram uma balançadinha e soltaram. Mas essa aqui, pelo jeito, já era. Elas estão até no final da briga aqui, ó. Brigando ainda. Certo? Isso aqui é própolis. Elas fazem Pra tampar. o revestimento. Aqui a gente tampa, como eu expliquei aquela hora, para evitar que entre invasores, tipo forídeo. Isso aqui a gente coloca uma folha de acetato para tampar. A gente colocar isso pra gente poder tampar. A gente pode tampar, deixar só isso aqui em cima. Quando a gente quer olhar, a gente só abre aqui. Porque aqui elas já tamparam tudo. Então não dá pra gente olhar, sabe? Sim. Ó, elas vedam mesmo com própolis, tá vendo? Que bonito. É meu? É não. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar alguma coisa aqui, tá? Gente, é mágico, né? Ó, Coisa tá vendo esses linda. negocinhos aqui? Sim. Esses são os potes de mel. Tá vendo? Parecem uns potinhos mesmo, um barrilzinho. Elas colocam mel ali dentro. Isso aqui a gente chama de invólucro. Então elas fazem com cera e própolis, que é para revestir em volta dos ninhos de cria. E eu vou tentar abrir aqui para vocês, para mostrar. Rapaz, cadê? Consegue terminar aqui? Ai, só assentar. Gente, minha flash não tá. O que segura? Quem é assim? Vou tentar colocar mais. É o meu? Daí.
E esse foi mais um do meu, do seu, do nosso Conexão Comunitária ABR. Tchau!